Bom, todos os anos, os meios de comunicação relatam ocorrências de desastres ambientais em todo o mundo. E sempre estamos buscando por soluções para que esses danos fiquem cada vez menores. Cada ramo da ciência pode ajudar a evitar tais acidentes, como a física, biologia e química. Na física, os experimentos práticos requerem do aluno maior atenção e o raciocínio do aluno. E quando bem conduzidos, permite que ele tire suas próprias conclusões e relacione com seu cotidiano. Um experimento prático também proporciona que ele desenvolva o seu lado crítico e veja qual é o seu papel no meio ambiente, também podendo gerar ideias para minimizar os danos e os estragos que temos com os desastres naturais. A biologia nos mostra como funciona o meio ambiente, onde devemos sempre estar conscientes das nossas atitudes para gerar um lugar mais saudável e também minimizar os danos causados pelos desastres ambientais. A química entende-se pelo campo que tem por objetivo conhecer todos os processos que ocorrem na natureza, seja de forma natural ou por interferência humana. O alvo é gerar conhecimento sobre todos os mecanismos que controlam a quantidade de substâncias. A nossa parte é sempre buscar o conhecimento de como podemos ajudar o meio ambiente, fazendo sempre a nossa parte. Fóruns buscam conscientizar que o cuidado com o meio ambiente não requer medidas drásticas, mas pode começar com ações individuais, pequenas e rotineiras. Sou Yasmin e eu vou explicar um pouco como que eu fiz para criar um aparelho que iria avisar os trabalhadores de Minas. Bom, eu usei o aplicativo Tinkercad e para isso eu precisei de 8 LEDs, 8 resistores, uma placa de ensaio e um Arduino. Coloquei 4 LEDs na parte esquerda e 4 LEDs na horizontal do lado direito. Liguei os negativos dos LEDs com os fios. Coloquei também os resistores na parte positiva do LED e repeti esse mesmo processo do outro lado. Liguei os fios do Arduino na placa alinhado junto com os resistores. Agora para a parte da programação, eu usei 16 blocos de saída e 4 blocos de controle, sendo eles a guardar. Para posicionar, eu coloquei os números que estão ligados do Arduino à placa. Os primeiros 4, 3, 2 e 1 no modo alto, que eles vão ficar ligados, e 1 no modo aguardar de 10 segundos. Nos 4 primeiros blocos de saída, coloquei o número de 0 a 3 no modo baixo, que ficarão desligados. E os outros 4 blocos, coloquei números de 4 a 7 na função alta e aguardar de 10 segundos. E os últimos 4 blocos, os números de 0 a 3 na função baixa. Por definição, uma usina hidrelétrica é a construção que usa a força das águas para gerar energia. Os principais componentes das usinas hidrelétricas são quase sempre os mesmos. A barreira, ou represa, onde fica armazenada a água, que irá gerar a energia e é o maior responsável pelo impacto ambiental de uma usina. O canal, por onde a água passa, assim que a porta ou comporta de controle aberta, enviando a água para o duto que a levará para as turbinas, que são geralmente do tipo Francis, com várias lâminas curvas em um disco, que ao serem atingidas pela água giram em torno de um eixo, e que fazem cerca de 90 RPM. Os geradores, que possuem uma série de ímãs que produzem corrente elétrica, um transformador elevador, que aumenta a tensão na corrente elétrica até um nível adequado à sua condução até o centro de consumo, e as linhas de transmissão, que distribuem energia gerada. Na chamada Lei da Conservação de Energia de uma hidrelétrica, a água corre no rio com uma determinada velocidade e cai de uma certa altura, fazendo girar as turbinas, que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Sendo energia elétrica, é obtida através do aproveitamento de energia potencial gravitacional da água contida em uma represa elevada. A potência gerada é proporcional à altura da queda de água e à vazão do líquido. A fórmula de energia cinética empregada pela turbina, onde a energia cinética é igual à massa da água vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2, e a fórmula de energia potencial gravitacional, que é dada pelo produto da massa da água, da aceleração da gravidade e da altura da usina, sendo as duas relacionadas na definição de ganho energético de cada turbina. Bom, eu escolhi a terceira lei de Newton para relacionar com as barragens, porque ela recebe o nome de lei de ação e reação, e ela diz que sempre as forças surgem aos pares. Quando a gente aplica uma força sobre um corpo, ele vai gerar uma força de mesmo
módulo e direção, porém com sentidos opostos. E aí a gente pode deduzir que a força-peso empregada pelos rejeitos, que podem chegar até 14 milhões de toneladas, fazem com que o material da barragem, já fragilizado sem a devida inspeção, rompa com a força-peso e gera uma força de reação que acaba devastando a cidade, como foi o caso de Mariana e Brumadinho. Seria de suma importância para a prevenção de desastres o estudo da resistência dos materiais utilizados na construção de usinas, para que quando as forças gravitacionais e cinéticas fossem empregadas, não houvesse o rompimento desses materiais. Por isso, o Tribunal de Contas da União deve disponibilizar mais bolsas de estudo e investimentos em pesquisas para que os engenheiros das mais diversas áreas possam desenvolver um profundo estudo das resistências dos materiais e consequente aproveitamento energético e prevenção de desastres como vistos em Mariana e Brumadinho. Tá, agora, conforme o que se pensa, o rompimento das barragens não é um evento principal de Mariana. Dentre todas as ocorrências, tem em destaque o sul do Paraná, um rompimento das barragens na fazenda Guavirova, na União da Vitória, que aconteceu há pouco antes do desastre de Mariana completar um ano, mas não se passando muito tempo, aliás, de alguns anos. Recentemente foi divulgado pela Agência Nacional das Águas, tem 7 barreiras principais que têm um alto risco de dano potencial alto, e isso mostra que o Brasil não aprendeu nada com o desastre de Mariana. Podemos fazer algo para que essa situação não volte a ocorrer? A resposta é sim. Há muitas alternativas, métodos que podem ser aderidos e isso não volte a acontecer, desde aperfeiçoamentos, leis até fiscalizações de áreas degradadas. Mas falamos principalmente de duas. O aproveitamento e transformações de rejeitos em coprodutos que vem sendo realizado pela Universidade de Minas Gerais. Teve como objetivo a eficiência na agricultura, para a drenagem e enriquecimento do solo, o monitoramento frequente e parâmetros de segurança. Foi um ponto falho, Mariana, e devemos utilizar todas as tecnologias a nosso favor. Agora, diante de todos os pontos que até aqui percebemos que as diferentes ciências e seus conteúdos possibilitam que o indivíduo estude e analise os problemas em diferentes formas, localizem cada falha e cada irregularidade para que, como o desastre Mariana, não volte a acontecer. Bom dia, meu nome é Bianca, eu sou da equipe 3 e eu vou falar um pouquinho sobre a matéria de biologia. Então, as principais medidas que a gente pode ter para diminuir os impactos ambientais pode ser o reflorestamento das áreas desmatadas, um processo que pode despoluir os rios, a aplicação do desenvolvimento sustentável e também o uso consciente desses recursos naturais. Mas também a gente pode apostar na conscientização das gerações futuras, sobre como é importante a preservação ambiental, para que eles tenham consciência de que é importante sim essa preservação. E a biologia, ela é um ramo que estuda a vida e os organismos vivos, também incluindo a estrutura física e local onde esses organismos estão inseridos. Então, por isso, ela compreende as causas dos desastres ambientais, assim podendo amenizar um pouco as consequências. E como exemplo desses desastres ambientais, a gente tem o desastre da barragem de Mariana, que ocorreu em 5 de novembro de 2015, e ela provocou uma enxurrada de lama, assim, que devastou o distrito de Bento Rodrigues inteiro. E as consequências que essa barragem teve, esse desastre de Mariana teve, pode ser um exemplo de quais consequências os desastres ambientais podem ter. Que no caso de Mariana, a lama atingiu o ambiente aquático, então causou a morte de todos os organismos ali encontrados, e também o ecossistema aquático desses rios foi completamente afetado. Mas ele destruiu uma grande parte da região ao redor desses locais que ocorreu a barragem, e a força dos rejeitos arrancou a mata ciliar também. Olá, me chamo Luiz, sou da equipe 3 de sala 12 e vou estar respondendo o desafio de Química.
Antes de tudo, esse primeiro slide a gente vai começar com uma introdução. Bom, o que foi o desastre de Mariana? Foi uma barragem que acabou se rompendo no final de 2015, no mês de novembro, que muitas teorias falam que foi falha humana na montagem da barragem. Mas também tem a falha humana com o tempo, pois com o tempo também teve explorações e isso acabou afetando também a estrutura da barragem. E assim, com essa barragem, qual o impacto que essa lama trouxe no Oceano Atlântico? A 8 quilômetros dessa barragem existe uma cidade chamada um município chamado Bento Rodrigues. E a 35 quilômetros da barragem existe a cidade de Mariana. Assim, perto desse município, dessa cidade, tem o Rio Doce. E o Rio Doce ele deságua lá em cima no Espírito Santo. Ele tem 830 quilômetros de água e ele deságua lá em cima no Espírito Santo. E um dos impactos que ele teve, primeiramente, foi no Espírito Santo, que projetos como cria de tartarugas na praia foi completamente parada. Turistas lá não estavam podendo ter acesso, mas podiam ter acesso na praia, mas num período lá, não lembro como é que ficou muito bem esse lance. E é isso. Bom, o que é um composto inorgânico? O composto inorgânico é uma substância onde seus elementos se combinam em duas ou mais vezes. Entende? Por exemplo, a água. 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E sobre as áreas de exploração da barragem? As áreas de exploração da barragem foram, por exemplo, mineradoras, foram locais onde eles se concentravam para retirar minérios do local, porque aquele local era cheio de riquezas. E nisso eles acabavam fazendo essas zonas de explorações e acabaram afetando também a estrutura da barragem. Bom, os contaminantes encontrados na lama de rejeitos foram altos teores de óxido de ferro, manganês e silício. Segundo a Agência Nacional de Água, a força da passagem da lama contornou e colocou em suspensão sedimentos contaminados dos processos e procedimentos de mineração do passado, contribuindo para a elevação significativa de concentrações de metais pesados como alumínio, arsênio, cadmio, cobre, cromo, manganês e o níquel, sendo que alguns desses, como o chumbo e o mercúrio, com altos níveis. E resultados de análises em amostras de peixes crustáceos apresentam grande parte das amostras com um nível de arsênio, cadmio e chumbo acima da legislação. E para a recuperação mais acelerada do rio será necessária uma completa reversão de práticas degradadoras que ocorrem ao longo de toda a sua calha.